E aí, turma, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Na aula de hoje nós resolveremos os exercícios da semana 1 do PET Complementar Volume 2. Então, bora lá? No primeiro exercício, fala o seguinte: as reservas petrolíferas estão relacionadas a um tipo de formação geológica. Indique corretamente esse tipo de formação. Então, turma, onde que se encontram as reservas petrolíferas? Com certeza vão ser nas bacias sedimentares. Lembrando que as bacias sedimentares, turma, são formações rochosas localizadas em áreas de depressões relativas ou absolutas, que vão acumular espessas camadas ou estratificações formadas por rochas sedimentares. Essas são caracterizadas por serem formadas a partir da deposição de material sedimentar, que ao longo de milhões de anos vai estar ali se consolidando e se transformando em formações rochosas. E outra coisa importante, turma, que a gente precisa destacar é que para formar petróleo é preciso ter degradação de matéria orgânica. Quem é que vai fazer essa degradação? Vão ser as bactérias anaeróbicas, que são aquelas bactérias que não necessitam de oxigênio para sobreviver, certo? Então, ao degradar a matéria orgânica e ao sofrer os efeitos da temperatura e pressão por longos períodos de tempo, vai se formar então as reservas petrolíferas. E onde que são formadas as reservas petrolíferas, pessoal? Em qual região do planeta tem essas condições melhores para se formar essas reservas? São nos oceanos, turma. Nos oceanos tem condições adequadas de temperatura e pressão para se formar o petróleo. Porém, existem outras regiões que podem ainda estar sendo encontrado petróleo. Mas na maioria dos casos, o petróleo ele vai ser encontrado ali no ambiente marinho. Continuando então, bora então para a questão 2. Na questão 2, pede para a gente analisar as afirmativas sobre as características do petróleo. E pede para a gente marcar V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Letra A. O petróleo é uma fonte energética renovável e sua utilização não é nociva ao meio ambiente. Turma, com certeza a letra A é uma afirmativa falsa. O petróleo ele é de certa maneira uma fonte de energia renovável, mas acaba que não é considerado uma fonte de energia renovável, porque para se formar petróleo demora-se milhões de anos. Então, devido a esse longo tempo de formação, ele é considerado uma fonte de energia não renovável. E a sua utilização ela é nociva ao meio ambiente, turma. A combustão do petróleo, a queima do petróleo, ela libera gases tóxicos para o meio ambiente. Tá certo? Então, por isso que a letra A é falsa. Letra B. A formação do petróleo ocorre em milhões de anos, sendo um processo de alteração da matéria orgânica, vegetal ou animal. É verdade, turma. Para se formar petróleo, é preciso ter matéria orgânica. E essa matéria orgânica ela pode ser tanto animal quanto vegetal. Letra C. Principal fonte de energia da primeira revolução industrial no século XVIII. O petróleo teve seu uso reduzido nos séculos posteriores. Letra C, falsa. Por que é falsa? O petróleo, turma, ele começou a ser utilizado como fonte de energia na segunda revolução industrial. Na primeira revolução industrial, ainda se utilizava o carvão, tá certo? E depois ainda fala que o petróleo ele teve seu uso reduzido nos séculos posteriores. Com certeza não, né, turma? Com o passar do tempo, o uso do petróleo ele teve um aumento, não uma redução. Letra D. Entre as várias utilidades do petróleo estão a produção de combustíveis, gasolina e diesel, além dos produtos como plástico. Sim, turma. Letra D, verdadeira. Letra E. As maiores reservas petrolíferas conhecidas estão localizadas nos países do Oriente Médio. Com certeza, turma. Como vocês devem acompanhar os noticiários aí na televisão, na internet, a região do Oriente Médio é bastante disputada, tanto pelo lado religioso quanto por esse lado do petróleo. No Oriente Médio é uma região que tem muito petróleo e a gente sabe que o petróleo ele é importantíssimo no mundo moderno. Por isso que no Oriente Médio existem tantos conflitos e esses conflitos vêm se estendendo aí por longos e longos anos. Questão 3.
descreva simplificadamente o tratamento que o petróleo é submetido ao chegar nas refinarias. Então, turma, o petróleo, quando ele é extraído lá das reservas petrolíferas, ele é chamado de petróleo cru, certo? Esse petróleo cru ele vai ser levado para as refinarias a fim de ser separado em vários componentes, que vão ser transformados em derivados do petróleo, certo? Então, primeiramente, ao chegar nas refinarias, o petróleo ele vai passar por processos físicos, como filtração e decantação, para tirar aquelas impurezas, como areia, argila e pedaços de rocha que possam estar ali impregnados nesse petróleo. Aí depois, turma, os derivados do petróleo eles vão ser obtidos no processo de refino, onde as frações vão ser separadas em torres de destilação sob pressão atmosférica e a vácuo. Então observe esse exemplo aqui, ó. Aqui vai entrar o petróleo cru, depois de ter passado por esses processos de filtração e decantação. Aí que vai ter uma fornalha. Aí com o aquecimento, alguns compostos que estão no petróleo, eles vão estar sofrendo ebulição. Então vão estar passando para o estado de vapor. E eles vão ser coletados nessa torre de destilação aqui, que está na pressão atmosférica, certo? Então observem que para coletar esses vapores, utiliza-se a destilação fracionada, que é aquele processo utilizado quando a temperatura das substâncias, dos compostos, são muito próximos, certo? Aí, turma, nessa parte superior vão ser coletados aqueles compostos que apresentam as maiores temperaturas de ebulição, enquanto na parte mais inferior da torre vão ser coletados aqueles outros compostos que apresentam temperatura de ebulição maiores, tá joia? Então, por exemplo, na parte superior da torre vão ser coletados os gases, depois a gasolina, querosene e aqui os óleos leves. Mas vai ter ainda algumas substâncias que não vão estar sofrendo ebulição. Então, elas vão seguir por esse caminho aqui, ó. Nessa parte vão ser coletados alguns óleos combustíveis e aqueles resíduos pesados, eles vão estar sofrendo novamente aquecimento e vão estar ali na torre de destilação a vácuo. Ali vão ser coletados o óleo lubrificante leve, o óleo lubrificante médio e também o óleo lubrificante pesado. E o que sobra como resíduo, turma, vai ser o asfalto, tá joia? Então, galera, por hoje é só. Nossa aula terminando por aqui. Se vocês ficaram com alguma dúvida, já sabem, né? Tirem suas dúvidas comigo lá pelo nosso grupo do WhatsApp ou pelo privado. Bons estudos a todos. Até a próxima, então, e valeu!